Está no ar o segundo episódio do No Prumo. E hoje eu estou com alegria enorme porque eu trouxe aqui ninguém menos do que a diretora executiva da Casa Cor Bahia 2025. Estou aqui ao meu lado com Isabela Vonflar e nossa convidada, Magali Santana. Olá, Magali, tudo bom? Olá, que prazer estar aqui com vocês. Você sabe que a nossa história é longa, né? Muito. Tenho um carinho enorme por você e por Bela também. E estar aqui falando sobre a Casa Cor, para mim, é uma delícia. Eu estou bem ansiosa por esse ano. Então, tem muita coisa para rolar aí no nosso bate-papo. A gente tá com expectativa altíssima, né? Esse ano pra Casa Cor. Muito. Já tá na boca isso é um do problema, lançamento. porque quando terminou a Casa Cor ano passado, todo mundo falava, o que você vai fazer para se superar? E eu ficava pensando assim, eu não tenho que fazer nada, né? Não tenho que me superar, eu tenho que continuar com o meu foco, enfim. A gente não sabia onde ia acontecer e tal, mas de verdade eu acho que a gente vai se superar. Tem uma expectativa bem alta aí de... Vamos já falar sobre o espaço, né? Pronto. Começar com as Mercês, o colégio que fez parte de muita gente aqui de Salvador. A minha própria mãe estudou nas Mercês. Verdade. Beijo, Cocadinha, te amo. E me diga, como foi Incrível, incrível. Assim, como eu falei, a gente não sabia onde seria a próxima edição, até porque existia uma possibilidade de ser novamente no Otton, mas com o sucesso de vendas do empreendimento, eles anteciparam a demolição, né, as obras. E aí eu saí que nem uma doida aí procurando lugar na cidade, falando, meu Deus, onde que eu vou conseguir um lugar que eu faça uma edição incrível como aconteceu no Otton, que teve uma representatividade enorme na cidade, com um resgate de memória afetiva também muito grande do que o Otton representou para a cidade também, arquitetonicamente falando. Então, foi bem difícil, assim, a angústia de encontrar um lugar. Aí eu visitei vários lugares e aí Luizinha, que é uma querida, que é a ex-diretora da Casa Cor também, que me ajudou muito nessa minha trilha aí de Casa Cor, virou para mim e falou, ela também é ex-aluna, e falou assim, Maga, eu soube que o Colégio das Mercês fechou, vai lá. E eu confesso para vocês que eu não sabia nem onde ficava o colégio. E aí eu entrei no Google lá, dei um Google e falei, vou ligar. Eu liguei num número que estava lá, um número fixo, eu falei, sei lá o que vai acontecer, né? E assim, realmente foi um presente enorme, que eu digo foi um presente dos céus mesmo, porque a pessoa que me atendeu era o administrador do colégio, e que prontamente abriu as portas no dia seguinte para eu fazer a visita e que me colocou logo em reunião com as freiras para que eu explicasse para elas o que era a Casa Cor, porque, como todos sabem, elas são no regime de clausura. E eu tive que ir lá falar, até que eu convenci elas que a gente poderia dar um novo significado para aquele lugar, como o Adriano falou, que teve uma importância incrível na vida de muitas mulheres, e muitas mulheres mesmo. A história do Colégio das Mercês é uma história linda, de uma freira que veio, não sei se vocês sabem da história, não? Mais ou menos. Foi uma freira que veio do Vaticano, da Irmandade, visitar o Brasil em 1734, e chegou aqui, encontrou uma das irmãs, que também participava da Irmandade, e falou, como é a vida das mulheres aqui? Elas estudam? Ela disse, não, elas não estudam. Elas são criadas para serem mulheres dos seus homens, simplesmente. Aí ela fez, não, a gente vai mudar essa história. E ela fez o primeiro colégio feminino, e aí começou, através de doações, tanto daqui quanto do Vaticano, a construção do colégio e da igreja. Em 1735 foi a inauguração. Então a gente está completando esse ano 290 anos de história. E bacana, né? Hoje, uma mulher dirigindo a Casa Cor. Incrível. Aí eu falei, não acredito. Eu não sabia nada da né? história. A gente comprou os livros que a gente pôde encontrar para a gente reviver essa história toda, além das historinhas que as freirinhas contaram para a gente, que a gente queria ir bem a fundo mesmo. Vocês vão ter o privilégio de ler no editorial do nosso anuário a história resumida delas, com entrevista com elas, inclusive.
Mas o que é mais importante é o que a gente tem de história de mulheres que passaram por esse colégio, né? Grandes mulheres. A Luizinha é uma delas. Sim. Ela estudou lá do pré ao colégio. Ela saiu de lá para entrar na faculdade. Então, assim, Cláudia Biglia. Cláudia Sim, também. trabalhei com Cláudia. Ficou emocionadíssima. Selma Bandeira foi de lá também. Ada Gato. Eu tenho um grupo de mulheres que hoje já são mais de 600 mulheres num grupo liderado por Claudinha e Ada, que vão fazer uma visita guiada para elas só. Porque elas nunca tiveram acesso à clausura. Luizinha já esteve comigo lá. Logo que a gente, nas primeiras visitas, e ela só falava para mim assim, eu quero ir na clausura, porque a clausura ninguém nunca teve acesso, nenhuma delas, né? Maravilha. E a gente está abrindo a clausura de uma forma linda, com ambientes incríveis, ressignificando tudo aquilo que aconteceu, né? Peraí, você vai... a Casacô vai acontecer onde é a clausura? Sim, vai acontecer onde é a clausura. Maravilha, hein? A gente tem a parte do colégio, que é o primeiro, que é o térreo, e a clausura, que é o primeiro pavimento, que era onde elas moravam, primeiro e segundo pavimento. Então, a gente vai estar abrindo isso. Ainda tem lá, e eu fiz questão de preservar tudo exatamente do jeito que era, porque na porta delas tem um nome, ou tem alguma coisa que é uma alusão a quem estava ali, ou quem viveu ali, ou quem morou ali, ou quem dormiu ali. E a gente deixou o número das salas, enfim. Fez questão de fazer o mínimo de intervenção possível, respeitando tudo aquilo, né? Porque é um prédio de 300 anos, dentro do que a gente pôde, a gente preservou, o que a gente piso, parede, enfim, as janelas, tudo que a gente pôde preservar, a gente preservou. Agora, para que ficasse na história mesmo delas. Eu acredito muito em energia, né? Sim. Então, eu acredito que esse seu telefonema... Nossa, foi incrível. Atender de primeira um telefone fixo hoje... Quase ninguém mais tem telefone fixo, né? E logo o administrador atender e conseguir conduzir. Eu acredito total que era para ser nesse local, sim, né? Sim. E conversando já com alguns amigos, né? Arquitetos que vão fazer Casacô. Eles já relataram alguns casos, né? Sobre essa questão, assim, da força, né? Que o local traz. Muito forte. Isso é quando bem você bacana. entra ali, vocês estiveram lá, né? Eu já. Sim. No Open House. Sim, no Open House. Todo mundo que entrou ficou muito emocionado. É muito forte. É forte pelo lugar em si, é forte pela arquitetura neogótica, que também a gente se emociona bastante. Mas é muito forte pelas histórias que tiveram lá dentro. É muito forte. Eu que não participei de nada disso, eu nem sabia direito onde era o colégio, porque assim, é um prédio, ele é duro, né? Sim. Ele voltado para a Avenida 7, ele é duro. Você passa por ele que você não percebe ele. E a gente vai estar jogando ele dentro da cidade agora, porque a gente acabou de fazer a iluminação da fachada que nunca existiu. Tá pronta. Chorei domingo lá. Maravilha. Literalmente chorei. De estar podendo acender isso e ver as pessoas correndo pela avenida, por ali, né? Que os moradores, no final do dia, quando a gente estava fazendo o teste, e as pessoas pararem na frente e falarem, nossa, uau, tipo, como eu já passei aqui 1000 vezes, eu nunca enxerguei essa pedra, né? Porque é uma coisa, né? É muito rígido, cinza, que se mistura no meio daquelas árvores, daqueles fios horrorosos que tem ali, né? Sim. Os fios acabaram. Você nem enxerga mais os fios agora. Você só enxerga a luz da fachada beleza, linda. Né? Mas é muito forte essa força da religião, que pode não ser a religião de cada um que vai participar de lá ou que vai visitar, mas é incrível como você é contaminado por essa emoção quando você entra, por essa sensação boa, de paz, de tranquilidade, de silêncio, de solitude. É incrível, é emocionante. Bacana, né? Ô Maga, sabe o que eu queria que você contasse um pouquinho? Esse ano quem está fazendo o Master Plan é a GAN, né? São nossos amigos maravilhosos, Ana, Guido e BZ. E eu queria saber, assim, como é o planejamento disso, né? Como é a divisão, quantos ambientes vão ser, para falar um pouquinho na prática, né? Da nossa linguagem, claro, assim. Claro. Sim. Onde você entra, como é que funciona um pouquinho? Então, a gente convidou a GAN também, eles são muito queridos realmente, já era um desejo meu que eles fizessem. Eu sei que apesar de toda a demanda que eles têm de trabalho, que eles, não, a gente não pode e tal, não só o Master Plan.
Porque, assim, o Masterplan é um grande desafio, né? Porque, dependendo do lugar, ali também foi um grande desafio, porque são muitas salinhas. Então, você tem que criar um roteiro que estimule o visitante a não desanimar. É grande, né? São 5.000 metros de mostra, é muita coisa. Para que a gente não torne cansativo demais e para que a gente torne atrativo ao ponto do cara falar, não, eu não quero voltar, eu vou continuar nesse corredor tão lindo, tão longo, porque os corredores são gigantes e são largos, e aquele pé direito todo alto. Então a gente tinha que criar uma dinâmica boa de roteiro, né, dentro do Masterplan. Então foram muitas reuniões para que a gente criasse esse modelo das pessoas não ficarem confusas de sair e entrar dentro de um e outro. Então a gente fez muitas circulações por dentro dos ambientes para que não desprivilegiasse o ambiente da frente, por exemplo, de ficar entrando e saindo. Você pode entrar nessa entrada e saída de ambiente, você pode pular um ou outro. Então a gente fez de uma forma que quase você não existe a possibilidade de você não entrar em um ambiente. São 43 ambientes, a gente começou com 50 e poucos, mas a gente teve união de ambientes, assim, arquitetos que juntaram 2 ou 3 ambientes, então a gente finalizamos com 43 ambientes, mas todos os ambientes são bem generosos, porque teve essas junções todas. A grande maioria são lofts. A gente tem uma apresentação de um apartamento, porque é um critério também padrão da Casa Cor, para que a gente também mostre ambientes menores, living, sala de jantar, um quarto, um banheiro. Um lavabo que seja. Um lavabo, exatamente. Mas a grande maioria são lofts e estúdios, que também dá para o visitante conseguir enxergar a arquitetura dos nossos colegas profissionais de uma forma ampla, né? E aí, para finalizar, a gente tem um grande ambiente de eventos. Esse ano, todos os eventos da Casa Cor serão destinados a esse local, que é a cúpula, que foi Pedro que fez, Pedro Kese, que é um querido também. Um doido também que comprou essa ideia minha. Trabalhou com a gente, não foi, Drico? São 800 metros de projeto, é uma loucura aquilo. Mas ele fez, assim, lindamente, um projeto incrível, que na hora que eu olhei o 3D, eu falei, meu Deus, será que vai ser isso mesmo? E a gente fotografou anteontem, foi um dos últimos a serem fotografados, até porque a dinâmica da obra dele foi um pouco prejudicada, porque tudo passava por ali. Sim. Mas está exatamente como estava no 3D e ele está muito feliz. Eu tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante desse local, porque a gente não quer que nenhum ambiente tenha eventos, para que não prejudique também a visitação de quem está ali, que não está participando do evento e não seja punido, vamos dizer assim, de não entrar num ambiente por conta de um evento. Então a gente vai ter lá eventos de 20 a 1.000 pessoas. Esse espaço, diga-se passagem, do Pedro Kese, que é um amigo, ex-estagiário, trabalhou com a gente, querido, é uma grande cereja do bolo. Tem mais cerejas no bolo, obviamente deixando o meu espaço de lado com o Marlon. Que vai ser... Olha, os projetos estão lindíssimos, eu estou muito feliz. A régua está altíssima. Eu estou muito feliz com o meu elenco, com a entrega do meu elenco, muito feliz mesmo. Porque, de certa forma, eu vou confessar para vocês que eu via a Bahia um pouco menosprezada, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essa, em relação ao Brasil no geral, no sentido entrega de ambiente. A gente tinha bons ambientes, mas de alguma forma eu achava que tinha... Eu Magali, tá? Eu, Magali, como fornecedora da Casa Cor, eu achava que tinha um poder muito grande de potencial arquitetônico e que, de fato, não estava sendo entregue nos outros anos. Sim. Eu achava que a Bahia podia mais. A Bahia podia ter uma curadoria de arte melhor, a Bahia podia ter uma produção melhor. E eu acho que nessa minha virada de chave aí da Casa Cor, desde o meu primeiro ano, eu cuidei muito disso. Era uma coisa que eu sentia muita falta. Obviamente, tinha bons ambientes,
mas tinha ambientes que podiam ser melhores, no sentido de curadoria de arte, não é arquitetônico, tá? É curadoria de arte, curadoria de produção. E eu consegui fazer isso desde o ano passado. Vocês perceberam na entrega da minha Casa Cor o ano passado, que já houve uma curadoria. Então, a gente já teve uma curadoria fina, vamos dizer assim, e isso já fez muita diferença, porque a gente teve, o ano passado, 85% do elenco primeira Casa Cor e entregues ambientes incríveis. Então, isso é uma boa entrega. Eu não preciso ter um elenco de veteranos para ter boas entregas. Eu não posso ficar esperando, de certa forma, que eu tenha 80% de veteranos e 15% de novos, porque eu acho que tem uma onda nova de arquitetura. Vocês fazem parte disso também, que tem muita propriedade no trabalho e na entrega. E eu queria que isso viesse à tona de uma forma pública, como veio o ano passado. Eu tive 85% do elenco como primeira Casa Cor. Muita gente. É muita gente. É uma renovação incrível. É uma renovação incrível. E isso é muito bom para todo o mercado, né? Para que a gente se aproprie. E era isso que eu queria, falando lá do meu começo de fala. Eu queria que a Bahia viesse com essa bandeira. Nós somos bons desde que a gente sai da faculdade. A gente não é bom só depois que a gente tem 10, 15, 20 anos. Sim. A gente vem de escolas boas, assim como todos vieram, todos que estão aí hoje, os veteranos, os top, vieram de escolas boas. Essas escolas fizeram escolas para os jovens talentos que estão aí também, né? Então, assim, a gente precisa ter, obviamente, nomes importantes na Casa Cor, como a gente tem esse ano, Davi Bastos voltando. Que é uma pessoa que eu quero muito trazer aqui. Sim. Você falou de escola. Aí é uma escola. Davi Bastos passou tanta gente por Davi, mas tanta gente bacana, que eu queria muito bater um papo com ele. E você sabe que não foi fácil convencê-lo, né? Você sabe. Sim, conheço. Ele está num momento de vida muito incrível. Ele está entre os 10 mais do Brasil. E é verdade, e a gente tem que ter muito orgulho disso, e merece. Mas a gente tem uma escola de Davi Bastos aí, que a gente tem que se render e falar, são todos, né, entre aspas, filhos dele, da escola dele, com pleno êxito no Brasil afora aí, né? Então, e assim como ele, outros fizeram escolas, né? A gente tem muita gente boa que fez escolas e, enfim, e precisam ser reverenciados por isso. Então, meu convencimento do Davi para ele voltar foi: Davi, a gente precisa de você. A gente quer você aqui, porque você, de fato, é um gênio da arquitetura, um gênio da arquitetura de interiores também. Ele vem aí, precursor, mudando a história, quebrando paradigmas. E eu preciso que você volte para a Bahia, matar essa saudade de você. E eu fui com um apelo emocional incrível. E ele falou, tá bom, eu vou fazer, vai. A equipe dele também é maravilhosa. Incrível, incrível. E olha, o projeto tá... Gente, eu tô tão feliz com a entrega dele, porque assim, o que ele entregou pra gente esse ano foi tanta coisa boa. A GAN teve hoje lá fazendo uma visita técnica e me ligou para falar assim, que projeto lindo é esse? Assim, nem São Paulo teve um projeto como esse. Ele fez um projeto de um restaurante para ficar para a cidade eternamente e vai daqui a 2 meses acabar. Daqui a pouco eu vou fazer quase igual o João Kleber. Para, não conte mais nada do restaurante. Incrível, um projeto lindíssimo, riqueza de detalhes. Não é um projeto para uma mostra que vai durar 2 meses. Não. E assim, a gente tem outros, tá? A gente tem, assim como tem o Davi, eu tenho estreante de Casa Cor, Pedro é estreante de Casa Cor, lindíssimo projeto. Eu tenho Neto Cunha, estreante de Casa Cor, fez uma entrega brilhante. E assim, ouvi do curador da Casa Cor, que é Pedro Ariel, que era uma coisa que não estava sendo feita nos últimos anos. A gente fez a curadoria de todos os ambientes de Casa Cor. Então, assim, teve curadoria fina em todos. Muito bacana, porque a curadoria, o olhar do Pedro é
Sensacional. É assim, nunca... Ele sempre publica, né? As fotos da Casa Sim, do e Brasil. todo mundo fica esperando a foto que ele vai publicar. Porque a foto que ele publica são as queridinhas dele. Sim. E aquilo ali é uma chancela, né? Então, assim como o Pedro, por exemplo, o Denilson, que esteve aqui fotografando agora, um post do Denilson todo mundo morre por um post dele, porque sabe que o cara vai estar... ele é hypado, então ele vai estar ali fotografando os melhores, e um post dele é muito importante para o profissional. E ele saiu daqui ontem falando para mim assim: que orgulho da Bahia, que orgulho da Bahia, que bom ter a Bahia. Eu fotografo casa cor no Brasil inteiro, que bom ter a Bahia entre as melhores do Brasil. Então isso pra gente, pra arquitetura de interior, gente, é lindo de ver. A gente está sendo reconhecido não só o trabalho de vocês, mas as marcas começaram a olhar a Bahia com outros olhos. E isso é muito importante, né? Então, eu acho que a gente ter esse reconhecimento das marcas que não vinham aqui, ou que não estavam aqui, e falaram o que acontece naquele lugar que a gente não descobriu o que era antes, é lindo de ver. Eles brigarem por um ambiente proprietário, eles lutarem por um... Eu tive ambiente lá que tinham 5 marcas brigando por ele. Então, assim, isso é ver o Brasil olhando para a Bahia de uma forma linda para a arquitetura e para o trabalho de todos que a gente vai estar entregando aqui. Isso é semear sonhos. Exatamente. É o nome da Casa Cor, é o tema da Casa Cor desse ano. Você queria falar num período tão distópico, tão difícil, onde parece que as utopias todas parecem ter morrido, estarem sepultadas, e a Casa Cor vem com essa provocação, semear sonhos. O que é que você me traz disso, Maga? Então, é tão vasta, né, essa composição, né, essa definição. Para mim, assim, a gente veio de um ano onde a gente falava sobre ancestralidade, que foi muito forte, e me tocou demais o ano passado falar sobre ancestralidade na Bahia, pelo amor de Deus, onde tudo começou, tudo nosso começou aqui. Sim. E no ano seguinte eu falava, meu Deus, qual será o tema para tocar a gente? Veio Semear Sonhos, que eu acho que tem muito a ver com ancestralidade, né? Eu acho que a gente agora, mais do que nunca, tem que entender que o futuro é hoje, foi ontem, o futuro foi ontem. E a gente precisa ter esse olhar, o que a gente está deixando, que semente que a gente está plantando, o que a gente está ensinando e que mensagem a gente está deixando para tudo, com relação a tudo da nossa vida, e arquitetonicamente falando muito mais ainda. Então, qual o olhar que a gente tem para esse local que foi entregue para mim com tanto respeito e com tanta necessidade de ser honrado nesse trabalho lindo dessas mulheres que formaram mulheres e que significativamente, arquitetonicamente falando, tem tanta importância na cidade, e o que vai ser daquele lugar, como que a gente ia interagir com a arquitetura dentro daquele lugar, já é uma forma de semear, já é uma forma de mostrar que o que a gente pôde honrar, a gente honrou. Então eu tive algumas discussões com alguns profissionais que queriam trocar o piso, que queriam não sei o que. Eu falava, não, pelo amor de Deus. E a gente conversou no bastidor aqui sobre isso. Isso é uma semente que foi plantada e que a gente agora está colhendo. Eu estou tendo o privilégio de colher, eu estou toda emocionada de falar de quanta história tem esse ladrilho, quanta história tem essa parede, que a gente precisa de fato honrar, né? E entender que a gente tem que desconstruir esse paradigma de que tudo se destrói e se constrói. Esse é um ponto. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu queria entender, assim, pegando um pouquinho desse gancho, né, da sua conversa até com os profissionais. Mantenha o piso. Teve alguns ambientes que você disse, não coloque ar-condicionado. Eu queria saber um pouquinho dos bastidores. Tá. Todo mundo vai ver aquela coisa, os ambientes lindos, maravilhosos, mas o que é que a gente não vê acontecendo na Casa Cor? Assim, a gente, respeitosamente, claro, sempre falando isso, porque a gente não tem, a gente interfere até certo ponto
nos projetos, na hora da curadoria, porque todos apresentam os projetos para a gente, é óbvio que eu coloquei algumas regras, por exemplo, a fachada eu não deixei mexer de jeito nenhum. Claro, não pode. Não, mas poder Enfim. pode. O prédio não é Não é tombado. tombado. Ah, não é tombado, não? Não. Ah, mas é uma questão de respeito. Acho Por que respeito. Eu queria manter a história daquele local. Então, uma vez que a gente desconstruísse isso, a gente perderia um pouco dessa história. Sim. E eu não queria perder nada da história. Eu queria que ela fosse ressignificada, mas que o olhar de tantas gerações que tiveram ali, que vão ter o privilégio de entrar ali para revisitar, fosse ainda o olhar que tocasse ele no emocional. Eu acho que isso vai ser a grande sacada dessa mostra. Outra coisa, Maga, desculpe te interromper, nesse seu ponto, você tem a questão do lixo zero. Sim. É o primeiro ano de lixo zero, né? Que também foi um desafio. Sim, muito grande. Foi aí que a gente começou a trabalhar com os profissionais desde a reunião operacional, eu já colocando o que podia e o que não podia, e já instituindo aquilo que a gente tinha como premissas na Casa Cor, que era a sustentabilidade. A gente tá falando muito sobre sustentabilidade, né? Dentro do tema Semear Sonhos, não tem como não falar de sustentabilidade. Então, como falar de sustentabilidade sem que eu tenha que interferir de alguma forma, sem não interferir de alguma forma naquilo que todo mundo projeta como um sonho porque eu sei que é o ideal é a hora do profissional idealizar o projeto da vida dele, o sonho dele, mas só que eu tive que dar um personagem para ele e falar, não, você tem que construir dentro disso. Então esse piso, se você não for usar, ele vai ter que ser protegido, porque ele vai ter que voltar a aparecer. A gente entende que de alguma forma, em alguns momentos, eles tiveram que ser cobertos, mas eles tinham que ser cobertos com muito cuidado, para que ele voltasse à vida dele natural quando eu tinha que entregar isso de volta, vamos dizer assim. Mas a gente usou esse recurso de conscientização. A gente tem muita ventilação cruzada lá e as paredes são super espessas. Eu tenho paredes até com 70 centímetros de espessura e isso permite que você tenha um conforto térmico muito grande lá dentro. Então, a temperatura lá dentro, tipo, menos 5 graus. Você acredita? A menos 5 graus. Olha, eu tô aqui fantasiado, eu tô vestido de Faria Limer. Aqui. A sensação pior, lá... aqui pegando o gelado. A gente está no grande inverno glacial da Bahia. Sim. A sensação lá é de frio mesmo, no ambiente que não tem ar-condicionado. Gente. Então eu falava, gente, menos. E em função disso, como a gente está com lixo zero, onde a gente fez 100% da reciclagem de tudo que saiu de lá durante a obra e vai continuar até o final da Casa Cor, junto com uma empresa que chama Recicla Brasil, no núcleo Recicla Bahia. Então, todo o lixo vai ser mensurado e destinado para a forma correta de reuso. A gente está também com energia limpa. 100% da energia da Casa Cor é limpa. E para a gente chegar nesse número, a gente teve que diminuir o consumo, óbvio. Então, cada arquiteto teve um desafio de mostrar dentro do seu projeto quais eram os itens de sustentabilidade que ele estava usando. Isso é premissa da Casa Cor. Então, seja uma iluminação bem feita, contida, seja não uso de ar-condicionado, ou seja, a forma correta de estar usando o lixo, enfim, de não quebrar ou de não destruir alguma coisa, ele tem que mostrar a sustentabilidade do seu ambiente. Isso é regra, tá? Maga, uma pergunta. Essa é uma pergunta que sempre me fizeram. Eu cheguei a responder num perfil que eu tenho chamado de fictício, que a pergunta era a seguinte. Eu saí da Casa Cor, pessoal, mas 2 mostras em Salvador? Eu tenho minha resposta. Cabem 2 mostras, Casas Conceito e Casa Cor? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo em qualquer lugar, né? A gente já teve, inclusive, 3 mostras, né? Tinha uma época que tinha... Sim, morar mais por Morar menos. mais, ainda por um tempo. O que eu acho? Eu acho que são mostras diferenciadas, claramente, assim. Eu acho que a Casa Cor é o maior evento da América Latina de arquitetura de interiores, voltada ao residencial, ponto. E com repercussão internacional, porque a gente já está em 4 países. Então, a repercussão é extraordinária. E a Casas Conceito, respeitosamente falando, porque eu como fornecedora também participei durante muitos anos, é uma mostra que hoje eu vejo que está mais voltada para a revitalização do centro histórico, voltado para... restaurantes, enfim, que obviamente agregada à mostra
valoriza isso e depois ela entrega o prédio para que aconteça como foi o tira-chapéu, de uma forma de entrega para a cidade, vamos dizer assim, que é interessante também. O que eu fiz para não conflitar com bilheteria, que eu acho que é aí que talvez a gente não tenha uma cidade que você consiga ter 2 mostras no mesmo período, disputando a mesma bilheteria, eu mudei o calendário da Casa Cor Bahia. Eu trouxe a Casa Cor Bahia que é o calendário da gente agora, da Casa Cor? De 8 de julho. 8 de julho a 7 de setembro. 7 de setembro. Que é quando começa a Casas Conceito. Então, eu fiz essa manobra de calendário, de alguma forma prejudiquei alguns profissionais e prejudiquei alguns fornecedores que... Eu fiz 2 mostras em 6 meses. Eu terminei a mostra o ano passado em novembro. Entreguei o prédio 31 de novembro e em janeiro lancei a nova. E estou abrindo ela em julho. Então, eu fiz 2 mostras em 6 meses. E a gente entende que grande parte do elenco que queria fazer novamente Casa Cor não pôde fazer, porque a gente estava fazendo 2 mostras em 6 meses, né? E às vezes não cabe dentro de um escritório você ter esse investimento de mostra, assim como para fornecedores. Uma dedicação enorme. Enorme. Tempo. São meses de trabalho. E os fornecedores choram, viu? Também. Então, assim, eu pedi muitas desculpas para os fornecedores. Eu fiz uma apresentação para os meus fornecedores, que foi também uma coisa que nunca tinha havido na Casa Cor antes. Eu fiz uma reunião para os arquitetos, elenco, e para uma separada para os fornecedores. Primeiro, para entregar o meu pós-venda do ano passado, que foram big numbers incríveis, de muita relevância no Brasil, para mostrar para onde foi a nossa régua de Casa Cor Bahia, e para pedir desculpas, porque eu já estava lançando uma nova Casa Cor em 6 meses, e eu sabia que alguns deles não poderiam participar por conta de prazo, no caso das cozinhas moduladas. Mas é muito respeitoso também. De um prazo maior, e eu pedi desculpas por isso. Você está nesse lugar, né? Você está no lugar também de fornecedora, de lojista. Você ficou nesse lugar mais tempo do que diretora da Casa Cor. Eu fiz 35 ambientes na Casa Cor o ano passado, a Luminata. Esse ano eu fiz 15. Maga, vai ter banco voando na Casa Não Cor? vai ter banco. Não vai ter banco voando. Não vai. Não. Deixa eu fazer uma pausa para fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Uranus 2, que está agora fazendo impressão no PVC. A Arquiluz, Maga é fornecedora também de luz, mas ela não é da Arquiluz. A Arquiluz de Clarissa e Marilda, queridas. São minhas parceiras. Marquinhos. Caio. Da 4 Estações. Pessoal da Pavimite, sempre parceiraço com a gente aqui. E estamos aqui batendo esse papo maravilhoso com Magali agora. Aliás, eu falei Maga, Bela falou Maga e Make America Great Again. Não, é o apelido dela, tá, gente? É Make Architecture Great Again. O que tem? Eu sou Bela, você é Tequila, tá tudo certo. Tequila, Maga, não, eu virei a Maga, né? Você, com o tempo, você passa... Tem alguma coisa... E quando você fala assim, gente, eu passei por esse espaço horroroso, você dá um toque na pessoa, olha lá, veja bem, mas não você não olha, não se mexe. Fala não, jamais vai ter um espaço horroroso. Ela já aprovou antes o projeto. A gente tem curadoria, na verdade não tem nada horroroso, mas as críticas são sempre no sentido de melhorar, né? Sim. De trazer valor agregado. Desculpa, eu sou bem... De olhar, de ângulo de foto, principalmente, porque Casa Cor é muito rápido. Nosso olhar refina. Você está, digamos assim, turbinando o seu olhar, porque você está vendo agora isso com a frequência e um número de olhares, que são, cada projeto é um olhar. Então, tem um projeto que você vai falar, isso é maravilhoso, isso é muito bacana. E tem outro que você vai falar, nossa, passa. E são coisas que funcionam também, Drico, com o caminho da Casa Cor, né? Isso é natural. É natural. Até pelo crescimento profissional do profissional. Sim. Por exemplo, um estreante que precisava do olhar. Eu, de verdade, sou sincerona.
eu chego e falo, olha... Eu te conheço de muito tempo. Você me conhece. Eu falo, olha, não tá bacana, pensa bem ou repensa nisso. Tá apertado, não tá apertado, a circulação não tá legal, vamos abrir espaço. Pensa que a pessoa vai passar menos de 1 minuto no teu ambiente. Então, qual é a fotografia que você quer que essa pessoa leve daí? Então, isso é muito importante. Casa Cor é muito você prender a pessoa em menos de 1 minuto lá dentro. Então, assim, se você não tiver essa sacada da pessoa parar e falar, quero sentar e ficar ali, sabe, apreciando e... Pô, que massa. Tanto que não existe mais esse negócio, não pode sentar. Tudo pode agora. Pode fotografar, pode sentar. Então, assim, a gente quer que isso aconteça e eu provoco muito o elenco com isso. E eles me chamam, é muito legal, porque quando eles estão... A gente vê no 3D e a gente sabe que às vezes o 3D... O movimento acaba se perdendo um pouco no meio do caminho. E aí, quando eles estão terminando, eles me ligam loucamente. Vem. Eu fico uma disputa, vai pra lá, vem pra cá. Calma, eu vou. E aí, o que você tá achando? Eu acho que aquele quadrinho tá demais, vamos tirar. Tá roubando a cena, deixa aquele aparecer. Então, assim, eles são super abertos a ouvir tudo. E não importa quem. Eu tava com o Davi lá fazendo produção para fotografar, e ele olhava e falava, o que você acha que tem que colocar aqui? É muito legal, eu me sinto... O nosso próprio escritório, a gente... Sim, Marlon, a gente troca o tempo inteiro, né? Ele me chama e fala, vem dar uma olhada, eu falo, não, menos luz, mais luz, tira isso, tá ofuscando, não quero. Marlon só não, eu queria lembrar, a Casa Nilson também, há 2 minutos atrás você chegou aqui, aí o pessoal, tô sentindo um barulhinho ali, né, doutor Cabas, né, seu Pedro? Tô sentindo um barulhinho aí, Magali, não, olha lá, é a fonte. Então, assim, eu... Já deu o diagnóstico. Não tô te ouvindo, não. Não. Alô? É que Pedro tá aqui. Mas eu queria fazer uma observação, Maga, que eu tenho percebido desde o ano passado, né, conversando com os colegas, até com você mesmo no meio da mostra ali rapidinho, passando. E esse ano, assim, os relatos de como a obra... Ela aconteceu de uma forma mais leve, mas como se fosse um trabalho de equipe, todo mundo junto, Sim. né? Assim, aquela coisa dos egos e da competição, Sim. que a gente sabe que tem no nosso meio. É verdade, tem. Eles meio que vão um pouco por terra, porque ali você tá num ambiente que te coloca em prol disso, né? De equipe, de você ajudar o outro. Não tem problema passar pelo meu ambiente. Tome aqui minha vassoura para poder você varrer. Acho que... eu sou meio diretora do colégio, tá? Então eu vou confessar. Desde a minha primeira reunião com eles, ainda mais que eu tinha um elenco jovem, né? Eu falei, gente, eu não vou admitir real. Eu não quero isso para mim, porque eu vivo Casa Cor há 35 anos. Eu tenho 35 anos de edições de Casa Cor e já vi de tudo um pouco. Eu não queria nada daquilo. Eu queria que tivesse de verdade essa onda de união e de interação entre os arquitetos. Até porque eles precisam realmente um dos outros. É um fornecedor, é um prestador de serviço, é uma opinião. E eu consegui, de alguma forma, que talvez seja nata minha, uni-los de uma forma tão bacana que no final do ano, no final da mostra do ano passado, como eu estava comentando com vocês, parecia uma grande despedida do colégio, onde todo mundo vai cada um para uma faculdade e tem aquela coisa de chorar e falar como é que eu vou conseguir ficar longe de você, porque a gente passou 5 meses grudados um no outro, chorando, levantando o cara do chão, ajudando a carregar a caixa, ajudando a colar coisas, ajudando a limpar, ajudando a pintar. E assim, foi incrível essa união entre eles. E obviamente que eu tinha que fazer isso de novo. A gente, cada hora que vai mudando o elenco, a gente tem um pouco mais de dificuldade ou não, porque a gente tem resistência, não tem jeito, né? Porque é um mundo, a gente vive no mundo de vaidade. Mas eu sou a diretora do colégio e todo mundo já sabe. Então, qualquer coisinha que venha... como eu sou muito acessível a todos, eles me procuram. Eu tô com um problema em tal lugar. O problema acaba ali.
Eu acabo com o problema ali, eu não deixo ele para frente. Eu falo, não tem problema, tá difícil de passar? Eu abro a porta para você. Eu abro a porta, eu cuido do teu ambiente. Então não tem problema. Mas isso aqui não vai sujar. Eu vou cuidar. E se sujar, eu limpo. Então assim, você vai quebrando. Que é essa coisa, quem pega corredor, eu me lembro que a pessoa que pegava corredor, o Wesley ano passado pegou um corredor, eu ficava, e aí Wesley, você descansa que horas? O tempo inteiro com vassoura, que tá todo... Mas eu sou brava também, na hora que acabou a palhaçada, todo mundo, cada um fechou a porta, agora é a hora dele, e ninguém vai interferir no trabalho dele. Então assim, precisa ser brava, eu sou brava, mas eu sou meio mãezona também. Com doçura, brava com a doçura. Eu me acho bem brava, tá? Mas eu acho bem mãezona. Mas eu sou brava e eu volto lá e falo, desculpa, eu acho que eu fui um pouco grossa. Vem aqui que eu quero chorar um pouquinho com você também. Então, assim, é meio mãezona mesmo. Então, eu não deixei nada continuar. Tudo que podia ter começado, eu parei ali. Até meu mesmo, das broncas que eu dei, que não foram poucas, eu fiz essa volta de voltar e falar, eu estava nervosa ontem, eu não precisava ter falado com você desse jeito, porque, gente, é uma grande loucura aquilo. Esse ano, teve um dia que tinham 550 prestadores de serviço dentro da Casa Cor. Cara. 550. Pensem aí, alimentar 550 pessoas. Banheiro para 500. Dignidade para todo mundo. Eu não deixo ninguém ser Segurança para as pessoas estacionarem. Segurança. Né? Eu não deixo ninguém ser maltratado. O meu catador de lixo, até eu, porque hoje sou a autoridade máxima lá, todos são tratados do mesmo jeito. Eu não admito qualquer tipo de diferença e eles sabem disso, então qualquer coisa que dá um probleminha, eles chegam para mim e falam, o fulano de tal não falou legal comigo ontem e eu me senti um pouco chateado com isso e eu não quero que essa emoção vá para frente, então eu volto lá e falo, você falou daquele jeito com ele, volta lá, ele tá triste, ele gosta de você, então eu tô sempre fazendo essa volta para que a gente tenha uma energia boa. E uma coisa legal também que eu fiz um evento para a Casa Cor, fechamento, onde desde o catador de lixo até os bombeiros, todos os garçons, todo o pessoal da limpeza, todos os seguranças, todo mundo participou. Foi o momento deles. Então, assim, eles comeram a mesma comida que eu comi na abertura, eles beberam a mesma bebida que nós servimos para todos os convidados ilustres que a gente vai ter aí no dia 6. Então, assim, eles tiveram o show para eles, que eles não puderam assistir, porque eles estavam trabalhando. Então, assim, e eles não sabiam, foi uma festa surpresa. Eu fechei a Casa Cor, convoquei todo mundo, como se fosse um dia de trabalho, uma festa fechada, e a festa era deles. Isso é fantástico. Cara, arrepiada. Eu vi uma das bombeiras, que era uma querida, dançando até o chão. Linda, feliz, assim, falando assim. E o menino, que era o limpador do banheiro, falava pra mim assim, meu Deus do céu. E ele falava assim, até o cigarro que eu tô fumando é de fulano de tal que me deu. Sabe assim, com aquela sensação de eu faço parte disso. De valorização mesmo. De valorização. Né? E eu encontro com eles, por exemplo, eu encontrei essa menina na Fonte Nova, no dia do show de Bethânia e Caetano. E ela me deu um grito no meio da Fonte Nova. Que máximo! A alegria dela, e ela correu para me abraçar, e eu estava num grupo chegando meio atrasada, assim, última hora para chegar, e eu não, obviamente que eu fui, abracei, ela me rodou no show, e meu grupo olhou para mim e falou, que tá louca? Eu falei, é minha bombeira, ela é minha bombeira. Então, assim, é uma delícia você reencontrar essas pessoas em lugares que podia ser que eu não encontrasse nunca mais com ela, né? Mas encontrar e ela ser tratada exatamente como ela foi tratada lá dentro da Casa Cor, é incrível isso. Então, eu acho que essa minha forma de liderar e essa minha forma de gerenciar essas pessoas também diz respeito ao sucesso da minha mostra, porque eu coloquei a Casa Cor num olhar solidário e
e num olhar respeitoso para o ser humano, é bem interessante. Eu acho que vale a pena isso. A gente vê resultado nisso. A gente vê resultado no trabalho, na dedicação deles. Eles sabiam que eu era a chata, que eu não queria ver um papel no chão, porque aquilo seria uma agressão à minha amostra. E eles cuidavam, eles batiam o olho e falavam, já vou. Sabe, tipo, porque se eles não fossem, eu iria. Se eu tivesse mais perto do papel, eu pegava o papel. Eu não tinha problema de pegar. E eles corriam para pegar primeiro que eu, para falar assim, não, é meu trabalho e eu tô fazendo isso com vontade de fazer. Isso é semear sonhos. Isso é semear sonhos. E sobre semear sonhos também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parceria com a UFBA. Sim. Né? Eu acho que essa é a cereja do bolo sobre semear sonhos, né? Você dá a oportunidade de tocar no coração dos estudantes. A gente tem aí 2 cases incríveis de parceria com a UFBA. O primeiro é que a gente conseguiu um acordo com a UFBA oficializado de que todos os recepcionistas serão estudantes do último estágio de decoração e design. Então, isso é incrível, né? Para essas pessoas que estão no último semestre já se formando, estarem dentro da Casa Cor é um grande sonho para eles. A gente teve um número de adesão incrível. Eles soltaram o edital. No dia seguinte do edital, tinha 300 inscritos para trabalhar na Casa Cor. E a gente só precisava de 100. E aí, na verdade, a gente só precisava de 50, porque era só a recepção. E para poder privilegiar mais, eu dividi. Eu fiz 4 horas e 4 horas. Então, a gente vai dobrar o número de pessoas que vão ter acesso ao trabalho na Casa Cor, remunerados, é óbvio, com todos os direitos. E ainda válido como estágio remunerado dentro do programa da entrega deles, né, de horas de estágio. Sim. Tem uma coordenadora, então a gente trabalhou aí durante meses preparando esse documento para que o Ministério Público aceitasse o trabalho deles dentro da Casa Cor como estágio, e foi tudo certinho, dentro da lei, tudo bonitinho. Então isso para mim está sendo incrível, porque a gente está ali. O ano passado já saíram os estagiários, mais de 20 estagiários já saíram com trabalho dentro da Casa Cor. E foi aí que me levantou a intenção de dar oportunidade, que a gente tinha feito ano passado através de uma agência, então a gente estava num nível de recepcionistas mais alto. Eu falei, por que não dar oportunidade para quem precisa de verdade e não tem acesso à Casa Cor? E é uma excelente oportunidade, porque ali ele conhece fornecedor, ele pode trabalhar com fornecedor, ele pode vir a trabalhar com arquiteto. Eu mesma admiti uma das recepcionistas, tá trabalhando comigo na loja, porque ela era muito boa. Eu falei, cara, eu quero você pra mim. E a gente ficou brigando, eu e a Bruna Milsan. Ela falou, não, ela é minha. Eu falei, não, ela ainda tá muito crua pra você. Deixa ela ficar comigo. Pra amaciar, pra dar uma... Não, porque ela tava no primeiro semestre de arquitetura. Mas a menina é uma potência. Aí ela falou, realmente, o primeiro semestre é muito pouco. Eu falei, não, mas pra mim é muito, venha. E ela tá comigo hoje, já vai desdobrar isso na Casa Cor. Ela tá super feliz. E saíram mais de 20 estagiários para trabalharem nesses escritórios. Então, eu pensei, poxa, eu posso dar oportunidade para esses alunos que provavelmente não teriam essa oportunidade se não estivessem lá dentro. Porque eu já fiz no ano passado um trabalho com as universidades públicas, de trazer as universidades para fazer visitas guiadas na Casa Cor a custo zero. Eu trouxe mais de 500 alunos de várias universidades estaduais e federal, que não tem recurso, para que eles pudessem visitar a Casa Cor. Então, isso já foi uma coisa que me despertou para esse ano a gente ter, além das visitas, porque eu vou fazer uma entrega esse ano com 1.000 alunos de escolas públicas, tanto estaduais quanto federais, de novo, mas agora a gente está dando oportunidade para os estágios. A outra oportunidade também, que veio através da coordenação dos 2 cursos, foi dar um ambiente para um grupo de alunos, são 15 alunos, para eles poderem desenvolver um ambiente entre eles fazerem um ambiente. Fantástico. Então, essa entrega vai ter um ambiente deles, tem um grupo. Qual ambiente? Banheiro público.
E eles Banheiro público você já pegou pesado com os meninos. Rapaz, vai que esse funcionar. funciona. peguei e tá lindíssimo, tá? Ah, é? E funciona. Isso é... Funcional. Quer? Funcional. Então me resolva. Bruna Dória é a coordenadora deles. Ela ajudou bastante com mão de obra e tal. E eles estão super felizes, o ambiente já foi fotografado. Denilson adorou o resultado. Denilson fez questão de fotografar ele próprio. Denilson é uma figura, ele que tem os carimbos. Que ele tem quando ele lança um livro, ele tem uns carimbos. Sim, é verdade. Gente, eu dei risada com esse homem já. Ele Verdade. Esse ano ele vai estar lançando 25 anos de produção. Eu quero ver mais carimbos. Mais carimbos, Eu vou fazer um carimbo. E pra ele levar saiu no- daqui bem feliz, assim, com tudo, Eu conheço ele, incluindo maravilhoso ele. os alunos. Eles ficaram em êxtase. Quando eu contei a história do ambiente, quando eu cheguei, ele falou assim, quem quer fotografar aí sou eu. E ele que fotografou. Foi. E eles ficaram em êxtase no dia da foto. Ele é maravilhoso. E ele lá contando como que era a foto, falando por quê, não sei o quê. E eles, nossa, que bacana, né? Eles já serem fotografados por um cara bacana como ele. Isso é muito importante porque a sociedade às vezes confunde, ela olha para uma casa cor, o serviço de... Ele sempre tem um olhar de aquilo é supérfluo. E não é, aquilo emprega muita gente, é um trabalho. Muita. E tem um efeito, o efeito que a estética tem na vida das pessoas é incrível. Ele devolve a cada olhar num lugar diferente. Quando você passa para um lugar bonito, um lugar bem arrumado ou com uma boa arquitetura, ela devolve à sociedade. Sim. Sem contar que ela é inclusiva, Sim, a Magali pensando na questão do reuso, do destino do lixo. Então, e que é para quebrar esse olhar, né? A minha Casa Cor ano passado e esse ano também vai ser bastante inclusiva no sentido de gênero, de acessibilidade, ela é 100% acessível. Enfim, eu quero que seja esse olhar mesmo, como você está falando, qualquer pessoa. Acho que eu fiz eu dei uma furada na bolha da Casa Cor no sentido de ampliar o olhar. Por exemplo, esse ano a gente tem um laboratório de análises Sabin, tá lá dentro. Mentira! Sério. Mentira, eu vou tirar, Juro. vou fazer exame de sangue. Eu vou Casa fazendo- Sabin vai estar lá dentro. Ah, é? Por quê? Eu provoquei e falei assim, por que não a gente desconstruir essa imagem chata e de doença, vamos dizer assim. Nem todo mundo que vai fazer um laboratório é doente, Sim. mas tem aquela sensação ruim de você chegar e ficar com aquela senha, esperando aquele guichê 3 ou 4 ou 5 Burocrático ou 10. demais. É muito chato, né? E eu falei, vamos fazer uma coisa diferente. E ela super topou. Que fantástico. Muito legal. Vocês vão amar. Tem uma casa Sabin lá. Super agradável. Eu vou aproveitar e fazer minha vacina da gripe que ainda não fiz. Vou fazer lá na Desconstruindo Casa esse paradigma aí de tudo é muito chato e a gente só fica esperando a hora do café para comer o pão de queijo. Né? Aí eles brincaram e falaram, a gente pode ter um cheirinho de pão de queijo aqui? Eu falei, ai, não pode, mas eu vou fazer de conta que eu não tô Eu vendo. vou fazer um merchan do Sabin aqui. Esse não é pago, essa publi não é paga, mas é um dos melhores pães de queijo de Salvador. Verdade. Por isso que ela queria. Ela quer servir o pão de queijo lá. Sério isso? Aí eu falei, pelo amor de Deus, Vá. por favor. Eu conheço. Depois de fazer exame. É isso aí. Claro. Sim. Eu tô te ouvindo, Pedro. Microfone, né? No fone. No fone. Pronto. Eu quero saber uma coisa, Magali, seja sincera, né? Essa é uma pergunta de quem está de fora. Tá. Eu sempre fui um entusiasta da Casa Cor, adoro decoração, adoro novas ideias, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito dessa área de vocês, e de vocês todos que estão aí na mesa. A área de arquitetura e decoração, muitas vezes a gente tem profissionais que têm uma vaidade, um ego diferenciado. Como é para você organizar tanta vaidade junta e como isso influencia no resultado final da Casa Cor? Como é equilibrar tantos pratos juntos assim ao mesmo tempo? Que pergunta difícil. Responda simples, Maga. Charme. Você tem de sobra? Eu posso dizer que eu tenho, com esses meus 35 anos já aí de profissão, eu já tenho
acesso, vamos dizer assim, e um pouco de liberdade de chegar para a pessoa e falar menos. Tipo, segura a onda, tá exagerando, não tá legal, não tá bacana, exagerou feio, vá pedir desculpas, por favor. Então, como eu falei, mas eu acho, sabe, Pedro, que quando você começa com uma fala, eu comecei a minha Casa Cor, Adriano, que já me conhece há muitos anos, vamos voltar atrás, eu já tenho isso quebrado dentro de mim. Então, eu não deixo ninguém crescer de forma nenhuma. O tom de voz é sempre esse. É sempre esse. Não, Às vezes brava. Um pouco mais alto, Mas eu nunca deixei ninguém tomar além daquele que é o meu limite. E o meu limite, isso eu passei para os meus filhos, é uma linha bem tênue. Então eu levo isso para o próximo. Então, assim, o que eu não quero para mim, eu também não vou querer para o outro. Então, se eu... isso na minha empresa, tá? Eu nunca deixei ninguém ultrapassar esse limite. Quando alguém tentou ultrapassar esse limite, eu sempre fiz ele voltar uma casinha para trás e falar, olha, você tem todo o direito de falar do jeito que você quer, mas aqui comigo não. A gente estabelece uma relação de respeito. Esse respeito tem que ser preservado. Então, eu acho que esse tempo meu, por mais que muitos profissionais não são todos que têm contato comigo, a minha fala desde o meu primeiro momento na operacional sempre foi essa. Então, eu já estabeleci ali a minha regra. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou permitir que isso aconteça. E eu não permiti. As tentativas acontecem sim, porque o ego está lá em cima, não tem jeito. Mas da mesma forma que acontece, eu faço, opa, volta. É um trabalho de formiguinha, tá? Porque eu tenho que ficar, opa, volta. É que nem criança. Não faz. Às vezes, para levar um tapinha, ou ser corrigido, ou levar uma bronca. Eu não sou calminha assim, não, como o Adriano. Não, eu acho... eu quis dizer educada. Eu sou muito firme. Você é firme, mas educada. Você tem um timing de falar, de saber como falar. Você tem um jeito. Eu tô achando já que eu já tô extrapolando um pouco isso, mas em busca do que o Pedro tá falando. Então, assim, se eu percebo que precisa falar brava, ou se eu percebo que a pessoa é como criança, né? Se você fala no mesmo tom, ele vai sempre entender que o teu tom é aquele, não precisa passar daquilo. Mas às vezes você fala, você está exagerando. Agora chega. Agora a palhaçada acabou, entendeu? Eu vou só ficar do lado dos arquitetos e dos artistas em geral, até da Daniela, do gesto, do gestual de jogar. É preciso muita cara de pau e muita fé em si próprio para você projetar algo e fazer. Seja pintar um quadro, seja fazer um ambiente numa mostra, seja subir num palco. E você entra vestido daquilo. Há muitos, isso se confunde como vaidade, como ego, mas você entra muito com aquela roupa. Você tem que ter muita crença naquilo. E você tem um tom de voz que sabe coordenar. Eu acho que isso talvez seja de mim também, por conta do que eu tive que estabelecer de limite na minha vida, no sentido de não deixar ninguém ultrapassar isso. E eu mantive isso para tudo na minha vida. Eu trato meus netos da mesma forma, meus amigos são da mesma forma. A gente enlouquece. Senão a gente enlouquece. Isso, e o que você falou é verdade, porque essa coisa de você subir no palco, porque a gente sobe no palco. Sobe. Nós, arquitetos, subimos no palco. A gente tem essa coisa de querer mostrar, eu faço a melhor iluminação, eu faço a melhor Casa Cor, mas eu me seguro o tempo inteiro. Magali, você é só isso aqui. Você não precisa mais do que isso. E então eu não tenho essa necessidade que às vezes outra pessoa tem de ficar se mostrando ou de querer aparecer mais do que o outro. E a partir do momento que eu vejo que ele está querendo sobressair, eu falo, opa, pera um pouquinho. Desculpa, no caminho não é esse. Peço desculpas e falo, volta, porque o caminho não é esse. Se você parar aqui, você vai ser multado. Nunca tinham multado antes na Casa Cor, eu multei. Infelizmente, o ano passado eu tive que tirar uma pessoa da Casa Cor. Eu expulsei a pessoa da Casa Cor. Não veio ao público, mas não eu foi tirei. Nem a Adriana nem Bela, não. Adriano nem Bela, não? Não. Não?
Eles dois são Meu Deus. figuras tranquilas ou são São problemáticas? Zero problemático. É? Ah, que bom saber. Eu faço um ovo chocar numa cozinha. Tá vendo a pergunta dos bastidores que eu fiz? Você viu? Gente, Tá senhoras e vendo? senhores, sigam Pedro e sigam Medmídia e Modo Pulse. Esse é Pedro, grande figura e aqui operando Cabas, outro grande mentor intelectual disso daqui no Prumo. Maga, só pra gente finalizar, eu queria falar um pouquinho das redes sociais, né? O que acontece? Eu escuto muito, assim, né, as pessoas conversando. Eu hoje nem vou tanto nas mostras porque eu já vi tudo no Instagram. Todo mundo já postou tudo. Eu não tenho nem vontade de ir porque eu já vi tudo. Mas isso é o que eu tenho escutado, né? E às vezes, realmente, a gente aqui, profissional em Salvador, não vai lá, a Casa Cor São Paulo, mas a gente consegue absorver muita coisa. Mas eu acho que o que você trouxe hoje das pessoas realmente poderem sentar, viver o ambiente, estarem ali, sentir aquele cheirinho que o arquiteto escolheu porque ele faz sentido, tem muita madeira nogueira, tal, enfim, X. Eu acho que isso cresce muito. E eu queria ouvir um pouquinho, né, de você. Como é que você enxerga essa questão assim de o arquiteto já se mostra tanto nas redes sociais, será que ele precisa ainda fazer uma mostra de decoração? Ótimo para mim nesse momento, porque assim, existe uma ansiedade muito grande deles mostrarem que eles estão na Casa Cor até antes da Casa Cor abrir. E nós temos uma regra que é uma norma sob multa que não pode divulgar nada do ambiente até a abertura. Nem obra? Nem obra. Nem obra. Mas... Eu divulguei e apaguei. Marlon, eu briguei Pagou, muito não com foi? ele. Apaguei. Multa. Não, eu apaguei. Não, eu apaguei. Cascalho. Assim, existe multa para isso, né? Porque a Casa Cor, o que a Casa Cor acha? E eu também concordo. Se você ficar postando tudo, a pessoa não precisa mais ir lá. E eu penso assim. E aí eu falo, gente, nós temos 60 dias de mostra. Você tem que ter conteúdo para 60 dias. É nos 60 dias que o público vai ter intenção de ir lá. É o público que vai na Casa Cor é o público que você vai ter a oportunidade de pegar lá dentro, de mostrar teu trabalho, de falar do teu ambiente, de contar a história, a narrativa que você... Como é que você concebeu aquele conceito de projeto e tal. Se você colocar tudo lá, não preciso ir. Não preciso ir. Então, guardem essa ansiedade para depois. Eu falo isso todos os dias. E a gente tem agora uma agência que cuida disso, que tudo que entra na Casa Cor passa por essa agência, passa pelo filtro. Pode dar pequenos spoilers. Eles mostram tudo. O pequeno spoiler é assim, 360. Aí tá assim, tá mostrando muito, na hora eles me avisam, na hora eu ligo lá e falo, tira o post. Não tá bacana. Você tá mostrando, não pode. E é a Casa Cor que me manda tirar. É a Casa Cor. Imagine. Porque eu não tô lá olhando toda hora. Já falei que eu não fico o tempo inteiro olhando, né? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você mostrou tudo. Tira. Então a ideia é que não apareça. A ideia é que a gente crie esse desejo de ir até lá. É claro que na hora que abre, vai acontecer tudo. Mas eu ainda assim guardaria alguma coisa, tá? É a minha opinião. Mas eu não vou ter condição de segurar depois. Agora, como arquiteto e pessoa que faz Casa Cor, aconselho, sempre vá. Porque você vê na rede social o olhar de um outro. Sim. E que não deixa de ser, às vezes, um trabalho estético. Uma pessoa que vai, o Pedro Ariel, ele tira fotos de um ângulo que lhe é caro. E essas fotos são maravilhosas e ele publica. Mas não é o ambiente. Não é o ambiente. É o olhar de Pedro Ariel, que é maravilhoso. Maravilhoso. Sem sombra de dúvida. Agora, a pessoa tem que ir lá. É o cheiro, é a música, é o espaço. É você sair e ver o verde, você ver a circulação. E vai ter muito verde nessa coisa. Vai. Foi por isso que eu disse a ela que a observação que eu fiz, que realmente é muito bacana você conseguir sentar. Você entra no ambiente, não pode sentar, não pode não sei o quê, não pode tocar. A pessoa fica constrangida, vai embora. Entende? Você não consegue viver aquele espaço, né? Verdade. De verdade. Então, assim, você entra e fala assim, ai, que delícia, que conforto, mas eu vou embora, que eu não posso nem me sentar aqui. Então, isso faz com que realmente traga de fato a vontade das pessoas visitarem e viverem. Eu te digo isso porque a gente teve profissionais no ano passado, teve uma profissional que saiu com 9 projetos da Casa Cor. Sabe por quê? Porque o ambiente dela era completamente interativo.
porque ela fazia com que o cliente fizesse tudo no ambiente. Ai, vem. E ela estava lá todos os dias. Então, é importante isso também. É importante que o cliente não seja recebido somente por uma recepcionista com aquela frasezinha que, por mais que ela estude, não é a pessoa que está falando. Quando eu, como visitante da Casa Cor, por exemplo, adoro chegar em Casa Cor em outro estado e chegar lá e ver a profissional que está no ambiente. Eu falo, ai, que bacana, sou sua fã, adoro você, te conheço, tal. E eu fiz grandes amigas, assim, Juliana Pipe é uma. Eu sempre fui fã dela, mas eu nunca tinha encontrado com ela efetivamente na Casa Cor São Paulo, até que um ano eu consegui encontrá-la no dia da abertura, e eu fui até ela e falei, putz, eu preciso te falar, você não me conhece, eu sou Magali, nananã, tô fazendo alguns ambientes aqui, eu sou super sua fã, queria sempre te cumprimentar. Ela, ai, que bom, não sei o quê. No dia seguinte, teve um evento no meu showroom lá em São Paulo, um arquiteto que estava fazendo Casa Cor também comigo, era um sarau. E aí eu falei assim, pô, convida ela. Ele falou, claro, eu vou convidar agora. Eu falei, não acredito que você vai convidar ela, porque eu era meio fanzete dela, sabe? Sim. E ela apareceu lá e falei, ai, não acredito, você veio e tal. Melhores amigas, descobri que ela faz aniversário no mesmo dia que eu. E todo ano a gente comemora meio que o aniversário junto. Onde você vai? Vamos, não sei o quê. Ela tá sempre assim, aqui, né? Eu fiz uma amiga fã de Casa Cor. Então é muito legal você encontrar o profissional do ambiente. Sim. E essa profissional em específico, ela estava lá todos os dias. E ela recebia as pessoas e falava para as pessoas. Faz parte do trabalho, né? Faz parte do trabalho, é um investimento teu, né? De ela tempo, recebia que é as mais pessoas, caro. ela falava, como vai, sou eu, tananana. Olha aqui como é que funciona, tá. Ela fazia o cliente interagir com a automação dela, e não sei o que, e virava e não sei o que lá, e tocava música e baixava. 9 projetos ela saiu de lá. Então, assim, quem diz que Casa Cor não leva cliente, tudo bem. Eu não vou dizer que todo mundo vai pegar 9 projetos, mas você tem uma oportunidade na mão de estar fazendo um estreitamento de contato com o público que está lá também procurando um profissional, né? Então, quem visita a Casa Cor não é só estudante de arquitetura ou arquiteto. Tem muita gente que visita a Casa Cor atrás de um profissional. Isso é fato, tá? Não foi só ela que saiu com um projeto, ela foi o maior número de projetos, mas evidentemente a gente entende que existe essa necessidade de quem está visitando encontrar com o profissional lá e falar, oi, como é que você tá? Que legal, que bom que você tá aqui, sucesso para você. É legal isso. E é assim, cheio de empolgação, que a gente vai encerrando esse episódio do No Prumo. Sigam também Casa Cor Bahia, tá no Instagram. Vá ver o Semear de Sonhos, que foi feito lá no Colégio das Mercês, na Avenida 7, de 8 de julho a 7 de setembro. Magali, foi um prazer enorme estar aqui com você, minha amiga querida. Eu que agradeço, foi uma ótimo. Felicidade. Foi bom demais, obrigada. Passou tão rápido o tempo. Tá vendo? Boa. E a gente está muito feliz de você estar aqui Obrigada. e de estar dirigindo essa mostra tão importante para nós profissionais, né? E, de fato, a Bahia estava precisando desse retorno. Obrigada, eu espero vocês lá. Estaremos. Eu estou muito ansiosa. Vamos lá, exatamente. Espero todos. Maravilha. Obrigada. Gente, beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.